vídeo de hoje é para você que aí fica dando voltas na sua cabeça pensando em como você pode usar essa sua paixão por viagem ou seus conhecimentos em viagem ou morando fora para melhorar o seu currículo. Sim, pessoal, dá pra gente melhorar o nosso currículo com as experiências das nossas viagens, porque viagem realmente é um investimento não só para a nossa mente, para o nosso lazer, mas é um investimento realmente para a vida e para a nossa carreira, se a gente souber utilizar isso muito bem. Eu quero dividir esse vídeo em duas partes, tá? A primeira eu vou falar de algumas habilidades que a gente acaba adquirindo ao viajar bastante, e a segunda parte do vídeo é justamente para dizer como você pode utilizar as viagens que você fez dentro do seu currículo ou em alguma entrevista. Antes de mais nada, eu só queria deixar bem claro aqui para todo mundo que eu não trabalho com recursos humanos, mas por viver há 8 anos fora do Brasil, por ter trabalhado em muitas empresas grandes que recebem uma certa quantidade de estrangeiros e pelo cargo que eu exerço também, sempre acaba acontecendo aí de eu ter que entrevistar algumas pessoas. Então a gente vai aí adquirindo experiências e são essas coisas aí, desde o ponto de vista de quem entrevista, é que eu quero dar essas dicas para você, tá bom? Começando pelas habilidades que a gente vai adquirindo ao viajar e que servem no trabalho, a primeira delas, gente, é a tomada de decisões. Quando a gente viaja bastante, a gente acaba tomando muitas decisões para otimizar o tempo, para otimizar o nosso roteiro, para dar assim um uso melhor ao nosso dinheiro, entre outras coisas. Então, quanto mais você viaja, mais você vai adquirindo essa habilidade e essa habilidade com certeza vai te ajudar no dia a dia na sua profissão. Segunda habilidade que a gente fica assim muito especialista quando se torna um viajante frequente é a questão do autoconhecimento. Principalmente se você é uma pessoa que costuma viajar sozinha. Eu costumo dizer que as minhas viagens sozinha são as viagens onde eu mais aprendi sobre mim, onde eu superei medos, onde eu realmente me conheci. Então, se você é uma pessoa que viaja frequentemente, com certeza você é uma pessoa que vai adquirir mais autoconhecimento. E quanto mais você se autoconhece, mais você sabe aonde você quer chegar, por exemplo, com a sua profissão. Já aconteceu com todo mundo de ir para uma entrevista de emprego e aí alguém faz aquela pergunta clichê: aonde você quer estar daqui 5 anos? O que você quer fazer? Não sei o quê. E aí você fica com aquela cara assim de: meu Deus, eu não sei nem o que eu vou comer daqui a pouco, como é que eu vou saber daqui 5 anos? Mas quando você vai se autoconhecendo, você sabe aonde você quer chegar, ou pelo menos você tem aí mais ou menos uma linha do que você quer traçar para você. A terceira habilidade que, se você ainda não adquiriu viajando, tá na hora de você pensar nisso, que é a capacidade de socializar. Quando a gente viaja bastante, principalmente se você vai sozinho ou se você vai em grupo, mas sozinho é melhor ainda. Você acaba se comunicando, em algum momento você vai ter que vencer a sua vergonha, e isso é muito legal, porque você pode usar as suas viagens para criar um network. E isso é muito importante, né? Ter aquela lista de bons contatos em qualquer lugar do mundo que você for. Eu gosto muito de uma frase que diz: nunca feche uma porta, sempre deixe ela aí entreaberta. Então, em todo lugar que você for, é legal você ter uma rede de contatos, não só para você manter essas amizades, mas quem sabe um dia essas pessoas também possam te ajudar profissionalmente, você possa ajudá-las, é sempre importante. Então, essa capacidade de socializar que as viagens te trazem pode ajudar muito no seu currículo. A quarta habilidade, com certeza, é a gestão do orçamento, né? Cada vez que a gente vai viajar, a gente precisa controlar muito bem o nosso dinheiro, senão a gente vai pagar mais. Então, comece a prestar atenção, se você viaja bastante, como você tem organizado o seu dinheiro, se você volta mais endividado depois de uma viagem, ou se você volta assim numa boa, se sobra um dinheirinho, como você otimiza bem o seu dinheiro, porque esse hábito nas viagens pode te ajudar bastante a reforçar essa habilidade que vai te servir dependendo da vaga de emprego que você estiver aí concorrendo. Gestão do tempo e das prioridades. Numa viagem a gente quer fazer de tudo, olhar tudo, mas nem sempre a gente vai ter esse tempo, muitas vezes não vai ter esse orçamento. Então, durante toda a viagem a gente sempre acaba vendo aí como otimizar esse roteiro, o que eu vou priorizar, quanto tempo eu vou passar nesse lugar ou não, para você tomar decisões e estabelecer prioridades. E meu amigo, minha amiga, no ambiente de trabalho, saber o que é prioridade é essencial. Porque se tudo para você é prioridade, nada é prioridade. E você vai acabar se estressando, ficando louco no seu ambiente de trabalho, porque você quer fazer tudo num dia só, ou tudo na mesma semana, ou coloca metas muito agressivas para o que você quer chegar dentro de um mesmo mês, e muitas vezes aquilo demonstra uma certa proatividade, mas também pode demonstrar para o seu chefe ou para a organização que você é meio louco e que você não dimensiona muito bem aí os KPIs, as metas que você tem, porque muitas vezes elas são inviáveis para o tempo que você tem. Então é muito legal ver como você administra o tempo e as prioridades numa viagem,
para você utilizar esse seu conhecimento, já que você viaja tantas vezes, para a sua profissão também, e estabelecer prioridades, senão você vai, ficar louquinho. A gente sempre tem uma visão muito otimista das viagens, né? Mas existem situações que não dependem da gente, sabe? Que são externas. Às vezes pode acontecer de você ir para um destino que você sonhou bastante e você ser furtado. Às vezes você pode perder os seus documentos. Às vezes, sei lá, você se atrasou, acordou tarde, perdeu um passeio onde você investiu muito dinheiro e às vezes não dá para trocar. Essas coisas, gente, são muito valorizadas em momentos de entrevista. Se você tem a capacidade realmente de solucionar problemas e assim, sozinho, sabe? Sem o tempo inteiro estar dependendo de uma outra pessoa, de um chefe, de um gestor, de um líder, o que quer que seja. Porque em viagens acontece bastante isso, é você por você mesmo, principalmente se você está em outro país, se você ainda não domina aquele idioma, se você está muito longe da sua casa, enfim. E quem viaja internacionalmente tem a possibilidade de aprimorar idiomas. Por mais que você ache que você está cometendo uma gafe, né, e as gafes inclusive são até divertidas, as viagens proporcionam isso. Você, cada vez que você treina, cada vez que você se expõe, você vai se aproximando de um idioma fluente. E isso é muito bom dependendo do cargo que você está, da profissão que você exerce. E para a vida, né, é sempre importante a gente ter um pouco mais de conhecimento em 2 ou 3 idiomas, não ficar preso só ao nosso. As possibilidades realmente se ampliam bastante quando a gente pode se comunicar de várias maneiras. Capacidade de se adaptar, de se reinventar diante do novo. E, gente, isso é muito necessário na nossa profissão. Cada dia a gente precisa estar estudando mais, se especializando mais, conscientes de que hoje a sua gerência, a sua área pode estar de um jeito, em um mês mais pode mudar tudo e você vai ter que se adaptar a esse câmbio. Eita, quando o espanhol se mete no vídeo é fogo. Cada vez mais você vai ter que se adaptar a essa mudança. Então, se você viaja bastante, ou já teve que morar fora da sua cidade, ou já teve que morar em outro país, aproveita. Eu sei que às vezes se adaptar e enfrentar o novo não é uma coisa fácil. Aqui no canal eu já falei como você pode se adaptar a outra cultura e etc. Mas é importante. Desde as coisas mínimas você vai crescer muito como pessoa e principalmente como profissional. E junto com essa coisa de enfrentar o novo e tal, vem uma habilidade muito importante que quando a gente viaja bastante a gente acaba herdando, sabe? Que é a capacidade de tolerar e de respeitar. Num ambiente de trabalho você vai se deparar com perfis muito diferentes dos seus, pessoas que trabalham super bem e que pensam e realizam e fazem as coisas muito diferentes de você, e você tem que tolerar, você tem que respeitar, desde que o trabalho seja bem entregue, que tenha ética. Ela tem o direito de fazer as coisas no tempo dela e do jeito dela, desde que cheguemos ao mesmo resultado. E eu acho que essa é a graça, a gente aprender com a diversidade, a gente aprender com os pontos de vistas diferentes e a gente aí ir cada vez mais amadurecendo como pessoa e como profissional através do respeito e da tolerância. Outra coisa muito importante que as viagens fazem com a gente é que elas nos tornam mais resilientes e, por consequência, elas também nos dão mais inteligência emocional. Quantos profissionais você já conheceu que são excelentes na técnica, na maneira como realizam as coisas, mas em habilidade, em espanhol isso se chama habilidades blandas, né? Em português eu já não sei como se fala, perdão. Muitas vezes você vai conhecer pessoas que são excelentes na execução, mas como humano mesmo, o fator humano dentro de uma equipe é péssimo e ela acaba perdendo grandes oportunidades por não saber se relacionar. Passando agora para a segunda parte do vídeo, como você pode usar as suas viagens no seu currículo ou na sua entrevista. No meu ponto de vista, eu acho que as viagens de lazer, aquelas de férias, elas não encaixam muito bem na descrição do seu currículo. Mas se dependendo do cargo que você está buscando, a entrevista que você está fazendo, você precisa, por exemplo, de um idioma além do português, você precisa demonstrar determinadas habilidades de relacionamentos ou de amadurecimento ou de desprendimento, como por exemplo trabalhos voluntários, etc. É legal você mencionar no momento da entrevista. Olha, eu costumo fazer muitas viagens a lazer e conheço outras culturas ou outras cidades do Brasil. Isso me permitiu tal coisa e tal coisa. Sempre levar para o lado prático, tá? Se são viagens de lazer. Cuidado para você não sair na entrevista contando as coisas que você viveu na viagem, os momentos engraçados e tal. Aquela pessoa não está ali para escutar sobre a sua vida. Se você souber resgatar algo da sua viagem de lazer, que vá assim, dar aquele encontro super necessário para o cargo que você está buscando, ótimo.
Se você acha que para aquele cargo, a sua experiência, a sua viagem de lazer não vai acrescentar muito, boca caladinha que é muito melhor. Viagem de intercâmbio. Essa é uma viagem que tem um pouquinho mais de possibilidades de enriquecer o seu currículo, porque afinal você passou mais do que uma semana, mais do que um mês muitas vezes, em outra cidade ou em outro país, então você acaba aprendendo mais coisas do que aquela pessoa que viajou a lazer. Porém, você tem que ter muito cuidado na forma como você vai mencionar essa viagem de intercâmbio. Se o seu cargo, por exemplo, é um pouco mais júnior, vale a pena você colocar a sua experiência de intercâmbio no seu currículo, porque aí a pessoa vai ver que, embora o seu cargo seja júnior, você já teve uma vivência fora, talvez você seja uma pessoa que se adapte muito mais a uma equipe, que aceite fazer várias coisas, que se adapte melhor às mudanças, etc. Se o seu cargo é mais sênior, na minha opinião, eu acho que o intercâmbio acaba te valorizando mais se é um intercâmbio recente, sabe? Vamos supor que você já é uma pessoa que está concorrendo a um cargo de chefe ou de gerente, um cargo mais sênior, e aí você fez um intercâmbio, sei lá, quando você tinha 18, 20 anos, faz muitos anos. Talvez contar isso numa entrevista ou no currículo não agregue tanto, porque já passou muito tempo. Talvez na cabeça do entrevistador ele vai ficar pensando assim, poxa, mas será que essa foi a última vez que ele teve uma experiência internacional? Será que ele continuou se atualizando? Será que ele continuou formando network? Será? Entendeu? Então, nossa, vai ser uma música agora. Mas é isso. Toda viagem serve, desde que você saiba bem o contexto, o lugar que você está pisando, senão ela pode não agregar muito ou inclusive desviar o foco da entrevista. Toma cuidado. Viagens de trabalho. Quando o cargo que você está buscando ou a área em que você está, é comum que as pessoas viajem bastante a trabalho e você já teve essa experiência de viajar a trabalho, é imprescindível que você coloque no seu currículo, porque aí as pessoas, né, que vão te entrevistar para esse cargo, elas vão ver que você tem uma certa disponibilidade para isso e que você já domina essa coisa de ir para outro lugar que não é o seu escritório, que não tem a sua vida feita ali, e aí você não se importa com isso e trabalha de onde for e o trabalho rende do mesmo jeito. Então pode ser muito positivo nesse sentido. Inclusive quando você menciona no currículo, na entrevista, que você já costuma viajar bastante a trabalho, pode dar aquele insight na cabeça do entrevistador do seguinte: essa é uma pessoa que realmente ela é mandada para onde for para solucionar problemas, é o cara que resolve. Sabe aquela viagem que você fez para um curso de extensão, uma pós-graduação, um MBA, o que quer que seja? Vale não apenas colocar no seu currículo, mas também mencionar em que país você fez esse curso ou em qual cidade do Brasil. E essa experiência que você teve nesse curso também te proporcionou um estágio na sua área ou mais ou menos vinculado à função que esperam de você para esse cargo que você está concorrendo, menciona também na entrevista. Porque, gente, vivenciar a sua área numa outra cultura é muito rico, tem um valor muito importante para qualquer empresa, para qualquer entrevistador, porque realmente mostra essa sua capacidade de expandir seus conhecimentos aonde você vai e de trazer coisas novas que podem aí dar um refresh, uma coisa nova, sabe, para a área que a área pode estar buscando e ainda não encontrou, e você pode ser essa pessoa a incorporar isso. E por último aqui uma dica também é cuidado com aquelas experiências longas internacionais que às vezes você pode achar que pode dar certo para o seu currículo ou para a sua entrevista e às vezes não. Por exemplo, tem muita gente que passou anos morando fora e trabalhando fora. E sei lá, às vezes ela é arquiteta e está indo para uma entrevista de arquitetura, mas ela passou anos fora trabalhando como nos Estados Unidos, sei lá, como babá ou como recepcionista de hotel. Pode não ajudar muito essa experiência, sabe? Porque está muito longe da área. Agora, vamos supor que é uma pessoa que está concorrendo para uma vaga de turismo e por muito tempo foi recepcionista em um hotel. É legal mencionar nesse caso, porque embora não esteja tão 100% relacionado, de alguma forma é turismo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? No fundo é para você pensar o seguinte, que toda experiência internacional e toda viagem internacional, ou viagem mesmo, é super importante para o seu crescimento, como eu dizia no começo do vídeo. Mas nem toda viagem vai ser garantia de uma entrevista de qualidade, porque se ela não está relacionada com o cargo que você está indo fazer essa entrevista, não serve muito.
Às vezes a gente tem uma falsa sensação que por ter morado fora, por ter aprendido outro idioma, a gente vai ter uma vantagem competitiva em relação a outras pessoas. A gente vai ter sim, desde que a gente continue se aprimorando, desde que a gente continue nessa área onde a gente está buscando um cargo, ou se de repente você se viu obrigado a mudar de país, a mudar de área de trabalho, ótimo, e se você gostou dessa área, quando você for procurar uma nova entrevista, perceba se esse cargo que você está buscando tem relação com essa mudança de área que você teve. Se tem relação, você pode usar. Mas se não tem relação nenhuma, não tem muito o que agregar. É mais para a sua vida, para suas habilidades pessoais, do que para a entrevista em si. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis trazer uma amiga. Oh meu Deus, tá difícil escapar do espanhol hoje. Eu quis trazer um olhar diferente das viagens, do quanto a gente pode valorizar ainda mais cada viagem que a gente faz e o quanto sim a gente pode usar todo esse conhecimento que às vezes a gente acha que é só de brincadeira, só de férias e tal, mas que pode melhorar muito os nossos comportamentos no dia a dia e a nossa ascensão profissional. Se você gostou desse vídeo, comenta, deixa o seu like aqui, por favor. E conta pra mim se você já teve alguma experiência internacional, se alguma vez alguma viagem te ajudou em alguma entrevista, ou se você mudou como pessoa ou como profissional depois de uma viagem, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.